tem ali uma expectativa talvez de 4 milhões de pessoas que deixem o país, esses números aí estão subindo muito rápido. Segundo a ONU, é a crise humanitária mais grave e forte na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O Escritório de Direitos Humanos da ONU registrou até ontem 474 civis mortos na Ucrânia, desde a invasão da Rússia. E Moscou vem recebendo críticas internacionais intensas pelos ataques às cidades ucranianas, em operações que atingiram a infraestrutura de serviços públicos, como escolas, hospitais, além de conjuntos residenciais. Ontem, o presidente ucraniano disse que a falta d'água, inclusive, já até matou criança lá. Foi uma declaração forte dele ontem. A Promotoria Federal da Alemanha anunciou uma investigação sobre suspeitas de crime de guerra. E na semana passada, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional também abriu uma investigação, uma apuração. E aí eu queria saber, professor Mairovitch, Putin pode ser condenado, pode ser julgado? O que está acontecendo são crimes de guerra? Explica isso para a gente. Sim, lembrando que existe a trégua, existe a boa notícia dada pelos russos, a trégua foi proposto, essa trégua de 12 horas pela Rússia, parece ter sido aceita, existe esse tipo de informação, mas os corredores, a Rússia propõe mais, que os corredores humanitários de passagem, de saída, de fuga, eles ficarão abertos por 24 horas, isso é uma boa notícia, desde que eles não bombardeiem eles russos, como vem fazendo, mas existe também um dado negativo, que foi uma ordem que acabou de ser dada pelo Putin, proibindo funerais, todas as cerimônias de funerais, o que mostra o seu lado, que ele não quer de jeito nenhum que isso ocorra, o seu lado desumano. Com relação ao problema internacional, Fabiola, a gente tem que dar um passo atrás, que é muito importante, eu chamaria atenção. Por quê? Porque quando se se começou a elaborar, quando veio a ideia da Organização das Nações Unidas, e isso começou a ser trabalhado, e quando se foi uma primeira ideia para São Francisco, a escola russa, atenção, a escola russa, na época a escola soviética, colocava algumas cláusulas no chamado direito das gentes. O direito internacional, eu acho melhor esse termo, é conhecido como direito das gentes. E o que a Rússia propunha? Isso acabou sendo incorporado na Carta das Nações Unidas, na Carta de 45, que foi elaborada. O que ela propunha? E foi aceito. Atenção, a escola russa de constitucionalismo propunha, em primeiro lugar, a não agressão. E eu pergunto, o que eles estão fazendo na Ucrânia? Segundo ponto, a coexistência pacífica. O terceiro ponto, o desarmamento e a proibição de propaganda de guerra, a autodeterminação dos povos e o cumprimento dos tratados, aquele que vem do direito romano, a pacta sunt servanda, os tratados, as leis devem ser cumpridas. Quando a Rússia, eu volto ao momento atual, violou o Tratado de START, que é de 1964, quando a Ucrânia entregou as armas nucleares que os soviéticos haviam colocado ali, entregou, devolveu, em troca de, isso está documentado nesse Tratado de START, de não invasão. O que eu quero dizer com tudo isso é que a Rússia descumpre os princípios que ela mesma propôs, historicamente, e viola soberania. Violação de soberania, porque lá é um Estado soberano, soberano é um Estado não subordinado, é um Estado que tem governo livre, então ela afronta a soberania. E o que ela faz? Ela faz agressão internacional. E isso está previsto, tipificado como crime no Tratado de Roma, que deu nascimento, em 98, ao Tribunal Penal Internacional.
crimes de guerra, que também é tipificado no Tratado de Roma e pode ser objeto de processo no Tribunal Penal Internacional. Agora a pergunta: a Rússia é subscritora, aceita a jurisdição internacional do Tribunal Penal Internacional? A resposta é sim. Ela subscreveu. Apenas Estados Unidos, China, Índia, Israel, Sri Lanka não subscreveram. Os outros países, sim. Então, a China subscreveu. Agora, qual é a grande questão? Qual é o que a China vem colocando e vem insistindo junto ao Tribunal Penal Internacional? Isso é importante e não diz respeito, Fabíola, Josias, só ao mundo jurídico. Embora isso no mundo jurídico é muito importante. Mairovich, é super complexo, muito interessante você contando aí todas as possibilidades. Eu vou direto ao ponto. Putin pode ser condenado? Sim. Que tipo de condenação ele pode receber? Olha, ele pode ser enquadrado em agressão internacional, o que está comprovado, e crime, evidentemente, de guerra, e talvez até um genocídio. Isso é muito claro. Mas agora, o que a Rússia está se batendo, e desde 2016, é que no tratado existe uma cláusula de suspensão de jurisdição. O país que assinou o tratado, veja a brecha, pode pedir por 7 anos, um afastamento da jurisdição, quer dizer, não serem os seus dirigentes processados, não sentar no banco do réu. E o que a Rússia vem fazendo? Essa cláusula, professor, elimina a hipótese de um eventual julgamento à revelia? Sim, é a chamada cláusula opting out. É a cláusula da suspensão, e que a Rússia diz que já postulou isso ao tribunal, que já, melhor, não é postulou, comunicou em 2016. Então, vejam, eu volto ao problema dos 7 anos, mas o tribunal ainda não se manifestou, ela não foi excluída. Mas, evidentemente, que isso é um ato do próprio país, suspensão de 7 anos. Esse é o ponto. Então, essa é a primeira jogada. A segunda jogada, Fabíola, Josias, nós acabamos de assistir há 3 dias atrás, até eu coloquei isso em coluna do UOL, está lá, o quê? Nós temos o Tribunal Penal Internacional, que é de 98, mas nós temos também o quê? A Corte de Haia, a Corte de Justiça de Haia, que é de 1945. E a Ucrânia representou a Corte de Haia, dizendo da invasão e falando das consequências dela. A Rússia responde dizendo que o que aconteceu foi que ela invadiu áreas em secessão, áreas de predominância de russos, que são, evidentemente, as duas áreas conhecidas, e que lá estava havendo, atenção, genocídio por parte dos ucranianos contra os russos. Essa é a resposta perante a Corte de Haia. O que de concreto, aproveitando a Fabíola que vai direto no ponto, então, qual é o ponto? O ponto é um só. O que aconteceu há 3 dias atrás? Teve a primeira audiência. Compareceu a Rússia? Não. A juíza presidente, que é uma juíza norte-americana, ficou lá vendo navios. E o que fez o embaixador russo? Compareceu? Também não, mas peticionou, dizendo o quê? Dizendo que a Rússia não concorda com o que é colocado, que a Rússia é vítima no contexto e que a Corte de Haia, e a Rússia aí tem toda a razão, é uma corte arbitral. Se não existe a anuência das duas partes em entregar à Corte de Haia a solução de um conflito, a Corte de Haia não pode fazer nada. Então, a Rússia eliminou, deu um pontapé à Corte de Justiça de Haia. Sobra o Tribunal Penal Internacional, onde existe aí uma discussão. Ainda o caso está no Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, mas a Rússia já levantou o problema, falar, não, nós estamos com a jurisdição suspensa. Então, o quadro é esse, Fabio.
Então não é nem uma investigação, né, como o senhor falou, é uma discussão neste momento, né, nem está sendo investigado. É interessante que esse promotor, o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal Penal Internacional, então, crime de invasão, crime de guerra, ele tá agindo com muita inteligência. Por quê? Porque ele ainda não apontou a figura do investigado. Ele está tomando conhecimento e está levantando tudo o que está acontecendo. Ele não está imputando nada ainda a ninguém. Ele está numa fase apuratória. E não tem a discussão se a Rússia se tem jurisdição. No final, vamos ver, olha, então tem jurisdição ou não tem, vou denunciar ou não vou denunciar. Mas, por enquanto, ele está recolhendo elementos para quê? Para que o mundo civilizado, o mundo que atua dentro de ordem jurídica e respeita o direito das gentes, o direito internacional, possa ter conhecimento depois da apuração dele. E que vai ser uma apuração onde ele vai apontar o que aconteceu, embora, se ele se convencer de que a jurisdição está suspensa, mas ele vai ter o documento, a atuação imparcial, no sentido de apurar. E apurar o quê? A invasão. Lembrando que a China, os jornais europeus estão dando hoje, aponta os Estados Unidos e a NATO como os grandes responsáveis pela reação, olha a palavra, reação russa. Ao mesmo tempo que a China faz esse jogo duplo, nós tivemos ontem, por exemplo, isso tem a ver com o direito internacional, onde a figura do Vaticano, que é um cardeal do Estado do Vaticano, recebe uma ligação do ministro de Relações Exteriores da Rússia, onde os dois conversam sobre o quê? Sobre o direito das gentes, o direito internacional. E o russo, com o maior caradurismo, diz o quê? Que vão respeitar corredores humanitários, quando naquele momento que falavam ao telefone, que foi ontem, bombas caíam, inclusive nas áreas de passagem. E dizia que não estava havendo mortes, quando naquele momento que falava, e você lembrou há pouco, que foi o último ataque, duas crianças morreram. Na cidade também. Ô, Josias, queria passar